Então, basicamente é isso. Primeiro, no nosso programa, nós temos que chamar as bibliotecas. Então, eu vou abrir aqui o DC++. Já estava fazendo alguma coisa. E aqui, ó, na verdade, vou fechar ele e vou abrir novamente. Para vocês, pessoal, que perdeu a aula passada, ver. Quando você abre o programa, diferente lá do Visual G, que ele já vem todo prontinho, o DC++ vem com essa tela aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? Clicar arquivo, novo arquivo, arquivo fonte, ok? Ctrl N ou Ctrl N. E aí ele vai abrir uma página em branco. Lá no Visual G já vinha tudo explicadinho, né? Ó, definição de variáveis, seção de definição de variáveis, início do programa, final do programa. Então, essas partes no Portugal já vinham bem definidas. Aqui, na linguagem C, não deve ser mais, não. Ele vem uma página realmente aqui em branco, sem nada. É você que vai começar a fazer o seu programa, do zero. Então, como eu disse... Oi. Tu compartilhou a parte aí, tá? Agora que apareceu para mim. Apareceu o programa aí agora? Agora apareceu. Apareceu, né? Pronto. Na primeira linha, ou nas primeiras linhas, que aqui cada vez que você vai dando um enter, vai aparecendo uma linha nova. Nas primeiras linhas, o que a gente tem que fazer é justamente isso. Definir as bibliotecas que nós vamos utilizar. Agora eu vou falar da sintaxe. Vou colocar aqui, ó, // comentário. Então isso aqui não entra no programa. Então, para inserir as bibliotecas, então a gente usa aqui, ó, primeiro, hashtag, ok? Então, isso aqui é o primeiro passo para a gente inserir as bibliotecas, que é hashtag include. Então, essa é a sintaxe inicial. E aí você vai botar aqui, quando eu coloco sinal de menor que, eu insiro só isso aqui, ele já vem e finaliza, ok? Então, ele já entende que eu vou colocar alguma informação aqui dentro. Então, aqui dentro que eu vou colocar o nome da minha biblioteca. Por exemplo, se eu for utilizar cálculos, operações matemáticas, eu chamo a biblioteca mat.h. Então, essa biblioteca aqui é responsável pelas operações matemáticas. Ok? Se eu for precisar utilizar dados de entrada e de saída, como o printf e o scanf, que aí em Portugal é equivalente, o printf ao escrival e o scanf ao leia. Então, se eu for utilizar esses comandos, eu tenho que chamar a biblioteca responsável por comandos de entrada e saída também, que ela é aqui, ó, include. Aí eu vou colocar aqui dentro o nome dela, que é studio.h. Então, No caso, então, esse include substitui aquela questão da variável? da variável, não. Ela serve para você adicionar as bibliotecas. Assim, porque lá no Visual G vinha o nome var, né? Isso. Não, mas só que aqui não é nem Aí, então, no declaração de caso... variáveis ainda. Aqui não é nem declaração de variáveis ainda. Aqui eu estou chamando as bibliotecas que eu vou precisar. Por exemplo, é como se fosse o seguinte: você vai fazer um trabalho de química. Então você vai na biblioteca e pega um livro de química para lhe auxiliar no trabalho, entendeu? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou chamando a biblioteca, ó, incluindo a biblioteca mate. É como se eu estivesse pegando um livro que é a biblioteca que tem os dados lá de operações matemáticas, entendeu? Aqui é de entrada e saída. Então, se eu for utilizar a entrada e saída, eu chamo essa biblioteca.
O que está em azul aqui, pessoal, só estou botando barra barra, é só comentário. Então o programa ignora isso aqui quando eu rodo, viu? Aqui só são comentários. Então, para inserir a biblioteca, vou colocar até aqui em cima, você usa aqui, ó, hashtag include, ok? E aqui, ó, a biblioteca que você quer utilizar. Essa aqui é a sintaxe. Então, hashtag include e sinal de menor que e maior que para finalizar, fechar. E o nome da biblioteca que eu vou utilizar. Essa primeira aqui, ó, operações matemáticas, Stdio H, que é de entrada e saída. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso. Definir as bibliotecas. Uma vez definidas as bibliotecas, aí a gente pode dar início ao programa. Pela função main. Entendeu? Então, esse main aqui é equivalente ao início, em Portugal lá, início. Isso aqui equivale a seu início. Isso aqui é o final. Entendeu? Então, se a gente for fazer verificar a semelhança com Portugal, a gente vai ter que isso aqui é o início do programa e aqui é o final. Então, seu programa tem que ser desenvolvido aonde? Aqui. Entre o início e o final. Se você precisar de mais linhas, só vai dar Enter, tá vendo? E aí você tem mais espaço e ganha mais linhas para digitar seus códigos. Então, basicamente é isso aqui. Tá travando? Dá um tempinho aqui. O meu também travou, o meu parou na linha 4 aí. A Internet linha 4. Google. Pronto. Eu Aparece só. na linha 4. Eu vou falar aqui, ó. Main é M-A-I-N, abre parênteses e fecha parênteses, aí abre chaves e fecha chaves. Então, essa é a sintaxe do seu início de programa. Início e final do programa, na verdade. Ok? E agora, conseguiu ver? Destravou aí para vocês? Abriu uma linha vermelha, baixo, tal. Não consegui ver de boa. Pronto. Então, basicamente é isso. Aqui. Eu vou voltar lá para os slides para falar mais sobre as formatações. Comando de saída, a gente viu na aula passada, que é o printf. E o comando de entrada é o scanf. Bom, como é que funciona a sintaxe desses comandos? Então, printf, assim como scanf, você vai ter que colocar entre parênteses, ok? Vai ter que colocar entre parênteses. E finalizar, toda vez que você abrir um comando printf, ou scanf, ou qualquer outro que esteja entre o início do programa lá, entre o main e o final dele, você vai ter que usar aqui, ó, ponto e vírgula. Então, a cada final de linha, você tem que colocar o ponto e vírgula. Então, isso aqui é regra, ok? Aí tem aqui alguns comandos, por exemplo, ó, esse barra N aqui, toda vez que você tiver essa barra aqui, ele vai chamar uma função especial. Existem várias funções especiais, viu? A que a gente vai começar a utilizar agora para começar a aprender, é esse barra N. O que significa esse barra N? Ó, eu coloquei um no início aqui e um no final. Significa que ele vai dar uma quebra na linha. Ou seja, quando for impresso lá, ele vai ser impresso abaixo do que tiver aqui escrito acima dele. Por exemplo, se tiver outro comando printf, você bota a barra N, ele vai imprimir em linhas diferentes. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar acho que no programa é mais fácil. Pra vocês verem isso aqui. Vou definir uma variável que vou pedir para imprimir.
Viu? Vou chamar uma variável. No caso, No caso, de linhas. não ouvi, Ana, cortou. No caso, a barra N é só para dar espaço de linhas? Isso, exatamente. É aquela história que no Portugal a gente via como escreva, né? E tinha o escreval. O barra N é para você usar o printf como se fosse o escreval. Entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Sim. Print f. Vou colocar aqui um texto. Aula de LP. Não coloquei o barra. Aqui, ó. Print f. Quinta-feira. Como eu disse, toda vez que você inicia uma linha aqui, ó, dentro do programa, você tem que finalizar. Então, você finaliza com ponto e vírgula. Então, vou finalizar a linha 7, a linha 8 aqui, ó, com ponto e vírgula. E vou pedir para executar. F9, colocar aqui só teste. Ele vai executar, quando você aperta F9, ele vai verificar aqui, ó, se tem algum erro. E aí, vai aparecer aqui, ó, 0 erro, 0 perigo. Então, tá ok. Isso quando eu aperto F9, ou então você pode vir aqui executar e compilar F9. Agora eu quero executar ele. Eu vou apertar F10. Ó. Aula de LP, quinta-feira. O que é que ele fez? Ele imprimiu tudo isso junto, tá vendo? Na mesma linha aqui, ó. Estão vendo aí, pessoal? Sim. Sim. Viu? Agora, vou fechar aqui e vou colocar aqui, ó, o barra N. Lembrando que o barra é invertido, viu? Esse barra fica geralmente nos teclados perto do Z. Pode deixar até junto aqui. Vou apertar F9 novamente. Aí ele vai mostrar aqui, ó, erro 0, perigo 0. Então, vou executar. Olha, ó. Agora, ele separou. No F10, F10, F9 você verifica e aí depois aperta F10 para executar. O F9 é para verificar se não tem erro, para compilar. E o F10 que ele abre o MS-DOS aqui, a tela do MS-DOS com o programa. Então, o barra N ele serve para quê? Para dar uma quebra de linha, ok? Existem outros comandos, mas eu não vou tratar deles agora, ok? Então, existem outras variações aqui, mas toda vez que se vocês observarem um livro, por exemplo, barra alguma coisa, é um comando dessa linguagem que ele tem alguma função, ok? Ele vai ter alguma função por trás. Barra N é para dar uma quebra de linha. Aí, quando a gente quer agora imprimir, por exemplo, um nome, um texto, que seria esse caso aqui, estão me perguntando, o Vitor me perguntou se tem diferença de usar o barra N no início ou barra N no final. Então, a diferença vai ser na quebra, viu? Vai nascer na quebra de linha. Se você colocar... eu posso botar, por exemplo, aqui, ó. Tirar esse aqui. F9, F10. Ó, quando eu coloco aqui no final, ele vai imprimir isso aqui
e vai dar uma quebra de linha. Entendeu? Aqui, no início, se utiliza mais, por exemplo, quando não tem nada, por exemplo, se nesse aqui, ó. Pegar aqui e jogar para cá. Ele vai surtir o mesmo efeito, porque ele vai imprimir esse, vai dar uma quebra de linha e depois imprimir o texto quinta-feira. Entendeu? Ou você pode utilizar ele no final desse, porque ele vai fazer o seguinte, imprimir LP e vai, quando ele chega em /N, ele entende que tem que dar uma quebra. Então, se você colocar aqui, é como se ele desse um Enter. E aqui também é a mesma coisa. Você imprime isso, aí quando ele chega no printf, ele vai fazer o quê? Ó? Dá um Enter e imprime o texto. Deu para entender? Então, ou é no final, ou é no início do segundo aí? Ou você pode botar tanto no início quanto no final. É como eu disse, se você colocar o /N aqui, ó, /N aqui, ele vai imprimir, ele vai fazer o seguinte, ó, aula de LP, e aí quando ele chega no /N, ele vai dar um Enter. Entendeu? Sim. Ou, por exemplo, quando ele está no início aqui, ó, ele imprimiu a aula de LP, agora ele tem que imprimir essa linha 8. Aí, a primeira coisa que ele vai fazer na linha 8 é dar um Enter. No caso, o Enter ficaria aqui, ó. Então, Porque no se eu... caso, você não coloca no início, mas tem um. Ó, esse aqui, ele Sim, serve para pode dar... falar, Ó, professor. ó, vamos lá. Se eu não colocar aqui, o que é que vai acontecer com esse texto? Quinta-feira. Ele vai imprimir aqui do lado, né? Agora, quando eu boto aqui, ó, /N, significa o quê? Que antes de quinta-feira você tem que dar uma quebra. Então, aí no texto tá aqui, né? Linha 13 tá aqui. O quebra tá aqui. Então ele vai fazer o quê? Dar um Enter. Entendeu? A mesma coisa se tiver no final. Sim, é. Aí, Certo. oi. Deu, Ana? Então, é que eu vi no início, não colocar lá na frente de aula. Não entendi. Se eu colocar o /N na frente de aula, antes do aula, ele dá algum erro? Não, não. Agora, se eu botar /N aqui antes de aula, ó, ó o que vai fazer. O que vai acontecer? Eu vou executar aqui F9, F10. Salvou. Ele não dá erro. Ele dá um quebra também. Então, o /N ele só serve para isso, para dar um enter dessa. No caso aqui no início ele pegou e deu o enter dessa linha para essa linha. Então você pode usar no início ou no final. Se tiver mais texto, aí vai depender da quantidade de texto também. Agora os estilos. Oi. Esse /N só é válido no printf? Isso. Só é usado no printf, né? Isso. Ok. Aqui, ó. Agora a gente vai para os códigos de formatação. São vários, ó. C é caractere, mas apenas um caractere. Você pode utilizar, por exemplo, quando vai utilizar sexo, que a pessoa digita ou M ou N, ou M ou F, ou masculino ou feminino. Então, se você for utilizar alguma variável que seja escrita apenas um caractere, ou soma, ou subtração, ou como se fosse aquela questão da calculadora, por exemplo, ou M ou F, ou seja, variáveis que vai armazenar somente um caractere,
você digita percentual C. Ah, professor, mas eu quero uma variável para adicionar nome, por exemplo. Então, o nome de uma pessoa, Everton, por exemplo, ele não é um caractere somente, né? Não é apenas um caractere. Ele é uma sequência de caracteres. Então, a gente deve colocar percentual F. Então, percentual F, ele vai servir, então, como eu disse, barra, ele serve para uma função. E vai depender do que vem depois, né? Como barra N é uma quebra de linha. Agora aqui, quando você tem percentual, o percentual ele é um argumento do tipo de dado que você está utilizando. É o tipo de dado, ele é referente ao tipo de dado que você vai utilizar ou que está utilizando. É como se fosse um identificador. Ok? Então, toda vez que você tiver o percentual, então ele vai definir um formato específico. Por exemplo, percentual C é uma variável que armazena apenas um caractere. Percentual D, números inteiros decimais. Então, o equivalente a inteiro, definição de variável inteiro em Portugal, é percentual D. Então, variável idade, por exemplo, eu quero colocar só um número inteiro. Então, percentual D. Ok? Percentual ele vai escrever os valores em notação científica. Percentual F, ou float, né? Ele é utilizado para números reais. Então, o equivalente a número real lá, uma variável real, aqui em C, é percentual F. Isso para impressão. Viu? Isso aqui, esses comandos aqui é para impressão. E também para o comando scanf. Percentual G, escrita de percentual. Octais. Então, são vários tipos que a gente tem. Número hexadecimal. Então, esse aqui, por exemplo, número inteiro decimal, é porque ele vai imprimir no formato padrão. 1, 2, 3. Aí aqui já são outros formatos de impressão. Entendeu? Aqui já é o formato do número hexadecimal. Aqui são outros comandos, outros códigos. Basicamente, a gente vai usar mais esse aqui, que é para números inteiros, números flutuantes. A gente pode usar esse aqui para caracteres. E esse aqui pode até utilizar para quando se utiliza uma variável que quer armazenar somente um caractere. Né? Então, a gente tem basicamente essas 4 variáveis aqui que a gente vai trabalhar. Ok? Percentual C, percentual D, percentual F e percentual S. Então, o que são esses percentuais alguma coisa? Então, eles são especificadores de formato. Então, ele está especificando um formato. Então, antes de voltar lá para o programa, só para concluir, vou mostrar essa parte aqui. O outro comando, que é equivalente ao leia em Portugal, é o scanf. Então, no scanf, a formatação já é um pouco diferente. A gente tem que definir a formatação e depois atribuir as variáveis que a gente quer ler. Isso utilizando essa letra aqui junto com a variável que a gente está definindo. Então, não significa que a variável é IA e a segunda variável é IB. Na verdade, a gente aqui só tem a variável A e a variável B, ok? Então, esse I, ele só está endereçando a minha variável. Então, quando você digitar o valor, ele vai endereçar esse valor à variável A. Só que antes, eu tenho que formatar, eu tenho que especificar qual o formato dessa minha variável aqui, das minhas variáveis. Então, eu vou lá para o programa para dar alguns exemplos. Primeira coisa. Então, tenho as minhas bibliotecas e inicio o meu programa. Agora, eu vou fazer uma impressão de uma variável. Vou pedir para imprimir o valor de uma variável. Aqui, anteriormente, eu tinha pedido para imprimir só texto, né?
Não imprimiu nenhuma variável. Agora eu vou pedir para imprimir variáveis também. Um texto com uma variável. Por exemplo, eu vou definir aqui variáveis do tipo real. Float. Então, float é do tipo real. Vou colocar aqui, ó, char para caractere. Ok. Int para inteiro. Okay? Então, basicamente, a gente tem esses três tipos de variável aqui. Vou colocar aqui, ó. A. Posso separar por vírgula também, ó. B. Colocar duas variáveis. E termino a minha linha com ponto e vírgula. Então, o que é que eu fiz nessa linha 7? Eu defini as variáveis A e a variável B. Porque são duas variáveis? Porque eu separei com vírgula. Se eu não separasse com vírgula, tivesse colocado assim, seria a variável AB. Desse espaço, dava erro. Eu tenho que separar com vírgula. Então, aqui eu informei, ó, variável A, variável B, finalizei a definição de variáveis do tipo flutuante, ou seja, variáveis tipo real. Ok? Caractere. Char. Então, eu posso colocar aqui, ó, nome. Oi. Você pode atribuir um valor à variável logo no início do programa ou tem que esperar pelo scanf? Não, você pode atribuir. Não. Pode, quer ver, ó? Aqui, ó. Variável tipo caractere. Aqui inteiro, por exemplo, eu posso chamar aqui a variável C igual a 10. Ponto e vírgula. Posso atribuir já um valor aqui no início, tá vendo? Então, ele já vai pegar a variável, aqui, ó, variável tipo inteiro C com valor igual a 10. Então, já começa... Oi. Essas explicações do tipo de variável, esses negócios que você está colocando aí, tipo variáveis tipo real, variável tipo caractere, é necessário colocar ou você só está colocando para explicar? Não, só estou colocando aqui para explicar. Tudo que tá barra é só comentário. Claro. É só comentário. Isso aqui o programa, viu? Aqui o programa não executa isso aqui. Eu estou colocando barra em barra só para ficar mais fácil de vocês depois, só até pra quando gente pegar o vídeo identificar, né? depois. Isso. Até depois, quando Tá. vocês forem assistir o vídeo no YouTube, fica lá, mais fácil, né? Entendi. Viu? Aqui Tem só a que ter o explicação. espaço ali com valor, né? Não? O espaço ali com valor. Tá aqui? Na linha 9. Na linha 9? Inteiro C Isso. com valor tá junto. Não, não Tá precisa. junto. Não É precisa. só... Ah, Você pode pensei que botar. dava interferência. Não precisa não. Você pode botar com espaço ou pode botar separado. Aí para testar, você pode apertar aqui, ó, F9. Ele está E aí ele falando vai. no comentário, Não, a Lá palavra lá, na palavra, a lá tá frase. junto com ele está valor. falando no comentário aí. Sim. Com valor igual a 10. Entendi. Viu? Aí, se você quiser aqui também, você pode testar se tem algum erro já ou não, viu? Você pode testar aqui, ó, em compilar, F9. Aí ele vai fazer aquela execução. Aí, até agora, não tem um erro encontrado. Então, aqui, se eu executar o programa, vai estar ok. Ok? E ele... O tamanho da memória aqui, ó. Pronto. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Oi. Ana, tua fala está picotando. O áudio dela deve estar com problema. Definição de variáveis. Então, aqui eu defini as variáveis, né? Agora, eu vou colocar comandos de saída. Por exemplo, printf.
eu posso pedir aqui, ó, printf, e vou pedir para imprimir essa variável do tipo inteira, C. Printf, e vou colocar aqui no final ponto e vírgula para finalizar logo, e aqui dentro eu vou digitar um texto. Olha como funciona a sintaxe do printf. Vou colocar aqui assim, ó, o valor da variável C é, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui, ó, vírgula C. Bem parecido com o que a gente fazia lá no Visual G, né? Escreval, aí quando digitava o texto, e aí vírgula, a variável. Só que o que acontece? A variável C, ela tem um formato. E qual é o formato dela? Se a gente for olhar aqui na definição de variáveis, ó, C, eu defini ela como uma variável do tipo inteira. Então, na impressão, eu necessito informar que essa variável aqui é do tipo inteiro. Então, como é que eu faço isso? Utilizando aqueles especificadores de formato. Então, vou especificar o formato da impressão que eu quero. Então, como minha variável, sei lá, é do tipo inteiro, então vou botar aqui, ó, percentual C, ou D. Por que percentual D? Percentual, ele está especificando uma função especial, ok? E D é do número inteiro decimal. Então, toda vez que eu for imprimir uma variável, eu coloco como percentual D. Variável do tipo inteiro é percentual D. Vou executar aqui. 9, F10. O valor da variável C é, por conta do acento, ele dá esse erro aqui, é 10. Aí ele imprime o valor que justamente eu coloquei aqui, ó, na memória, 10. Eu atribuí 10 à variável C, e aí ele vai imprimir aqui, ó, o valor da variável C é... Quando ele chega em percentual, ele verifica, ó, especificador de formato, percentual D. Então, a variável, a próxima informação que eu vou imprimir é do tipo inteiro. Então, ele prepara o programa para imprimir esse valor inteiro, ok? 10. Professor, tá ouvindo aí? Tô. Pode falar. Então, na hora de atribuir esse percentual em relação à variável na hora da leitura, né? Do scanf. Então, é preciso ter a declaração idêntica ao que foi feito na variável lá em cima, ou pode, de repente, utilizar outra, por exemplo, usar o float e embaixo, na hora do scanf, utilizar inteira. Inteira. Você, no scanf, você tem que digitar dessa forma aqui também, mas só que é percentual F. É porque, assim, não parece muita... assim, o C++ parece meio que redundante, né? Dá meio trabalho aí. E assim, realmente ele tem muitos detalhes, né? E aqui, ó, por exemplo, lá em Portugal, se eu quisesse inserir outro texto, eu chegava aqui, vírgula, e continuava o texto, né? E o valor de A é igual, né? Fazia isso. Só que aqui em C não funciona dessa forma. Eu coloco tudo que é texto de um lado e tudo que é variável do outro. Então, por exemplo, aqui eu posso continuar o texto, ó. Esse dado foi salvo. Então, olha o que ele vai acontecer. O C, ele não vai ser impresso aqui. Ele vai ser impresso onde está a função, o formato dele. Vou executar aqui F9, para ver se tem algum erro, e vou apertar F10. Ó, o que vai acontecer aqui, ó. O valor da variável C é 10. Ele pegou o percentual D, esse percentual D, que está recebendo na hora da impressão o valor da variável aqui, ó. Tá vendo? E aí ele continua. Esse dado foi salvo.
Deu para entender? Por exemplo, aqui, ó. Depois do esse dado foi salvo, aí tem a vírgula e a variável C. Era para ela ser exibida, né? Não foi exibida porque faltou, então, um percentual e o tipo da variável, é isso? Que era para aparecer. Cadê? Deixa eu abrir o programa aqui. Aqui. É porque ele tá aqui, ó, vírgula C, né? Ele vai jogar esse valor de C onde está o argumento dele aqui, ó. Percentual D. Então, no texto, esse percentual D que vai receber o valor da variável C. Vou dar um exemplo aqui com outra variável, ó. 2A, atribuir o valor de A 2.3, e eu vou colocar aqui, ó, vírgula A. Eu posso colocar o A para imprimir aqui, por exemplo, ó. Esse dado foi salvo. Vou colocar aqui, ó. Esse dado foi tal. E aqui vou botar, por exemplo, e o valor de A é. Aí eu boto aqui, ó, percentual F. Por que percentual F? Porque A é do tipo flutuante. Então, aqui ele vai ser impresso o valor de A e aqui ele vai imprimir o valor de C. Entendeu como funciona o printf? Aqui, ó. Aqui, ó. O valor da variável C é 10, percentual D. Aí ele vai nas suas variáveis aqui e verifica que C aqui, a primeira variável C, primeiro argumento, percentual D. Então, primeiro argumento com primeira variável, tá ok, que ela é do tipo inteira. Então, ele substitui o valor percentual D pelo valor que está na memória lá, que é 10. E aí, o valor de A é 2.3. Só que como é flutuante, ele vai atribuir todos os valores da memória, que é 2.300000, ok? E aqui ele imprimiu, substituiu justamente o percentual F pelo valor da variável A, que é quanto? 2.3. Aí ele continua, esse dado foi salvo. Dá para restringir o valor do flutuante com um número na frente, né? Um ponto e um valor, não é isso? Isso, dá. Outra coisa, professor. Então, no final da linha, nessa sintaxe, está aí aparecendo a variável C e a variável A. Não necessariamente tem que estar aí, eu posso colocar isso no início da linha ou obrigatoriamente ele tem que estar no final? No final. Da sintaxe. Tá bom. É dessa forma a sintaxe. É o texto, vírgula, os argumentos. Então, se você quer imprimir, por exemplo, a variável C aqui no início, ó, aí você bota aqui, ó, percentual D aqui no início. Aí eu posso apagar aqui. Aí eu vou F9, F10. Aí, ó. Aí ele imprime no início. Onde você colocar o argumento dele, entendeu? É que ele vai ser impresso, ó. Percentual 10 veio primeiro. Então ele vai pegar aqui qual o primeiro argumento aqui, ó. C. Aqui desse lado tá percentual D. Então ele vem e salva aqui, ó. 10. Aí continua o texto. O valor da variável C é o valor de A é percentual F. Aí ele joga para o texto o valor que está na segunda variável, que é flutuante. Percentual F, variável flutuante. Então ele vai buscar na memória aqui a segunda variável, A, que é 2.3 e joga no texto. Por exemplo, vamos fazer um exemplo que eu separei aqui, que vai ter comando de entrada e saída. Vai ter o scanf, que aí a gente já trabalha também com scanf. Ó, char, nome. Toda vez que eu for definir uma variável caractere e eu quero, por exemplo, botar o nome, então eu tenho que colocar o termo seguinte aqui, ó, o espaço de caracteres que eu vou utilizar. Então, se eu coloco 20 aqui, então estou definindo aqui, ó, vou tirar até essa outra aqui. Vou tirar aqui também. Vou botar aqui, ó, idade.
idade, e definir uma variável caractere nome, ok? O que é que esse programa que eu vou fazer aqui para vocês, eu quero que ele mostre? Eu quero que a pessoa insira o nome e a idade, e ele mostre o nome e a idade da pessoa. Entendeu? Então, primeiro, vou botar um comando de saída, o printf, para mostrar um texto lá, ó. Digite o seu nome. Eu vou botar aqui, ó, /n. Ele dá uma quebra de linha. E aqui eu vou botar aqui, ó, scanf. O scanf já é um comando de entrada. Observe como é que funciona o scanf. Eu vou colocar uma vírgula, ok? Do lado direito da vírgula, eu vou colocar as variáveis. E do lado esquerdo, eu coloco meus argumentos. Aqui, abrir as aspas. E aqui eu vou colocar, ó, o nome vai ser lido aqui, né? Vou colocar aqui, ó, variável nome. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente, a variável nome é do tipo caractere, né? Então, percentual S. Por que percentual? Não, por que não percentual C? Lembrando lá da tabelinha que eu mostrei. Percentual C, ele salva somente um caractere. Percentual S, ele salva uma série de caracteres. Então, eu tenho que definir como percentual F. Ok? Por exemplo, se fosse sexo, eu poderia botar percentual C. E aqui eu não precisaria nem definir como 20, eu só colocaria sexo mesmo. Não precisava definir um espaço de 20 caracteres. Então, um nome que até 20 caracteres. Aqui, ó, ponto e vírgula, para finalizar o comando. Só que tem um porém ainda. Eu estou informando aqui, ó, que a variável que eu vou salvar na memória, percentual S, ou seja, é um tipo de caractere, né? É a variável nome. Só que eu tenho que indexar esse valor que for digitado a variável nome. Como é que eu faço isso com o i? Então, a sintaxe do scanf funciona dessa forma. Ó, percentual S e o nome da variável. Ok? Então, aqui ele está identificando que a memória, eu vou armazenar na memória uma variável do tipo caractere, e aqui ele está endereçando essa variável. Então, no scanf, é essa sintaxe que eu devo utilizar. Vou colocar aqui, ó. Sintaxe. Comando de entrada. Scanf. Sintaxe. Comando printf. Pronto. Então aqui, agora eu vou pedir para ele digite a sua idade. Agora eu vou pedir para digitar a idade. Agora na idade já muda, né? Que aqui é idade, a variável idade, não é mais nome. E aqui não é mais percentual S, é percentual D. Por que percentual D? Porque a idade é uma variável do tipo inteira, ok? E o meu argumento, meu formato específico para variáveis do tipo inteira é percentual D. Então, é isso aqui. Agora eu vou pedir também aqui para ele imprimir o nome e a idade. Ó. Como funciona? Eu quero que imprima o nome. Já aqui no printf eu não preciso mais endereçar o i. Não preciso do i. Vou colocar aqui o nome e idade. Ok? As duas variáveis que eu quero que imprima. Só que eu sei que a minha variável nome é do tipo caractere. Então vou, por exemplo, vamos supor que eu digitei meu nome. Everton, 28 anos. Então eu quero que imprima essa informação aqui, ó. Meu nome é Everton. Então vou botar aqui, ó, percentual S. E eu tenho
percentual de anos. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Ele vai pegar aqui, o meu nome é percentual S. Qual o valor que está na variável? Então, percentual S é caractere, nome. E percentual D é idade. Então, dessa forma, ele vai substituir o valor que estiver dentro da variável nome em percentual S e o valor que está dentro da variável idade em percentual D. Vou compilar aqui, F9. Aí ele compilou, não achou nenhum erro, vou executar em F10. A barra é essa invertida aqui. Ó. Quando eu botei a barra errada, ele imprimiu, não entendeu. F9, F10. Digite seu nome. Vou colocar Everton. Digite sua idade, 28. Olha, meu nome é Everton e eu tenho 28 anos. Então, é dessa forma que ele faz a impressão. Posso botar quantos? Vários. Só que eu tenho que distribuir dessa maneira. Entendeu? Entendeu, pessoal? Sim. Então, deu para entender como é que funciona o comando printf e o scanf, né? Professor, só mais uma informação aqui em relação ao printf. Na hora de colocar essas aspas, essa a minha pergunta quando é que para ficar certo encaixado uma espação a mais, que eu estou vendo aí depois de anos, aí fechou aspas e na hora de imprimir, ele realmente deu espaçamento. Você não deu espaçamento aí, não entendi não. Dá para tu dar uma explicadinha sobre a questão da colocação das aspas? Daqui das aspas, Sim, das aspas aí. No printf, a função dessas aspas no printf. então, dessas aspas aqui, ó, você vai ter o seguinte formato. Aqui você tem o texto, né? Esse texto aqui que você quer que seja impresso, tem que ficar entre aspas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aqui, ó, colocar essas aspas. E aqui dentro dessas aspas, você desenvolve seu texto. Entendeu? E aí, depois, como você tem variáveis para imprimir, aí você separa por vírgula e aí começa a botar as variáveis. E o espaço, eu não entendi a questão do espaço, Luiz. A questão do espaço que eu estou falando aí é que ele tá, no final ficou bem certinho aí na hora que você rodou o programa, depois compilou. Aí ele ficou, meu nome aí apareceu os espaços certinhos. Mas agora eu estou entendendo que quando você faz essa declaraçãozinha entre percentual S, percentual D, está dentro do texto, entre aspas, e já está dando espaçamento dentro dele mesmo. Então é o que importa, né? Isso é porque ele está pegando esse valor aqui da idade e jogando aqui em percentual D. É como se tivesse umas parênteses, né? Aqui no lugar do percentual D. E ele vai jogar tudo que tiver dentro. É porque lá no programa anterior a gente tinha que colocar vírgula, fechar aspas, abrir aspas depois, tá entendendo? Esse não precisa. Isso aí é uma vantagem, vê lá. Valeu. Isso. Aí se você tiver, por exemplo, 10 palavras, você vai botar, por exemplo, percentual, aí você vai ter que identificar só qual formato cada variável tem. Você pode botar todas as variáveis aqui depois. Tudo uma atrás da outra. Aí, como é que você vai organizar no texto? Você vai botar aqui com um percentual S. Se eu quiser colocar, por exemplo, o nome no início, eu jogo para cá. Aqui, ó. Posso colocar aqui, ó, Everton, eu tenho tantos anos de idade, tantos anos. Então, o que vai mostrar onde vai estar impresso vai ser o percentual e o formato da variável, como o nome, no caso aqui, é S.
Ele já veio para o início, tá vendo? Então, a posição do percentual S é onde vai me dizer onde eu vou imprimir a variável do tipo S que eu estou colocando aqui. Ah, se eu tiver duas variáveis, por exemplo, do mesmo formato. Então, ele vai pegar aqui, ó, primeira variável, primeiro argumento. Agora, o argumento tem que estar batendo com a variável. Aqui, se eu colocar, por exemplo, percentual F, ele vai dar erro. Pode compilar. Aí. Ele não imprime o ever. Ele vai dar erro. Então, você tem que só colocar no formato específico que você colocou lá. Como eu defini aqui nome como caractere, botar como caractere, que é o percentual S. Idade, percentual D, por conta que é do tipo inteiro. Beleza? E aqui no scanf, ó, você pode até escanear mais de uma variável de uma vez só. Você vai fazer dessa forma. Por exemplo, aqui, ó. Eu poderia colocar o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Digite o seu nome e sua idade junto. Você pode coletar essas duas informações de uma vez só. Só colocar aqui, ó, percentual D. E aí eu vou separar aqui, ó, vírgula e idade. Então, eu estou afirmando o seguinte, ó. Primeira variável lida vai ser do tipo caractere, percentual S, e a segunda caractere, a segunda variável, na verdade, é do tipo inteira. Então, posso fazer também dessa forma, coletar as informações de uma vez só. Edite seu nome, sua idade, Everton, e a idade, 28. Ele leu as duas informações. Deu para entender, Luiz? Deu para entender, pessoal? Beleza aqui. Beleza, né? Pronto. Você pode botar também para escanear quantas variáveis que você quiser, desde que o formato aqui esteja satisfeito e as variáveis estejam indexadas. Então, na leitura, você tem que colocar o i. Pronto. Na impressão, já não precisa. Só no scanf que você tem que colocar o i antes da variável. E lembrando que finaliza cada linha aqui, ó, com ponto e vírgula. Se não tiver o ponto e vírgula também, ele vai dar erro. O senhor vai acrescentar mais uma biblioteca hoje? Falar só, que eu adicionei ali, mas não usei a de operações, né? Não fiz muita operação matemática. Aí aqui, ó, o printf é basicamente isso aqui, ó, percentual. Eu posso colocar, por exemplo, menos. Esse menos aqui, ele vai se referir à minha... onde é que o texto vai ficar colocado. Por exemplo, aqui, ó, ele botou aqui, ó, print percentual 5D, vírgula A. Essa linha aqui. Barra N, que é para dar uma quebra. E aqui, ele entre essa barra vertical, ele botou aqui, ó, percentual. Então, percentual é a função principal. Esse 5 aqui é que ele tem 5 espaços. Então, observe que tem um espaço aqui, ó, o 6 não está colado na barra vertical, tá vendo? E D, que é do tipo inteiro. Então, esse é um tipo de formato aqui, ó. Você pode colocar dessa forma. Aqui, nesse segundo, ó, percentual, ele já entende que é uma função especial e vai imprimir alguma coisa aqui vai ser impresso no lugar desse valor aqui. Ó, percentual 0,6. Então, ele vai imprimir 6 dígitos e o que tiver antes ele vai completar com 0. Só algumas curiosidades. Esse aqui, ele tem a precisão de 7,3. O que significa esse 7,3? Esse 7 é esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui. Se você colocar 9, por exemplo, ele
vai dar um espaço maior. Vai ficar uma barra, aí vai começar bem aqui, ó. 1, 2, ponto, 3, 4, meia. Por que 3 casas decimais aqui, ó? Ponto. Quando você coloca ponto 3, por exemplo, então ele vai pegar e imprimir em 3 casas. Ok? Percentual, 7, a mesma coisa. Esse espaço. Ponto 2, 2 casas. Vai imprimir somente com 2 casas. Então, tem essas pequenas variações. Por exemplo, aqui, ó. Se eu, ao invés de colocar a idade inteira, eu colocasse float, vou executar. Vou executar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Everton. E aí a idade, 28. Ele deu erro aqui, ó. Por quê? Primeiro, aqui está percentual D. E idade não é inteiro. É flutuante. Então, aqui eu tenho que botar percentual F. F9, F10. Novamente. Everton e 28. Olha o que vai acontecer. Continua dando erro por conta disso aqui, ó. Aqui ainda estava percentual D. E essa variável idade não é inteira, é flutuante. Então, volta novamente. Agora ele vai dar certo. Everton, colocar aqui, ó, 28. É para imprimir 28.00000. Por quê? Porque é flutuante. Número real, decimal, número decimal. Então, ele vai imprimir com todas as casas decimais aqui. Agora, por exemplo, eu quero restringir esse valor a 28.0, por exemplo. Aí eu posso botar aqui, ó, uma casa decimal só. Aí ele vai imprimir Everton 28. Aí ele restringiu a uma casa decimal. Deu para entender? Então, essas são algumas variações dessa função de impressão. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Toda vez que for número decimal, tem que colocar o flutuante. Sim. Se você for trabalhar com números decimais, tem que ser flutuante. Entendi. Se o número decimal for muito grande, existem outras funções também, viu? Para números reais, quando você precisa de trabalhar com a alta precisão. Por exemplo, se você for trabalhar com modelos econômicos, entendeu? Então, você for fazer uma previsão, um VLP, que é uma previsão, valor presente líquido, você vai fazer uma previsão de valor. Então, geralmente, você utiliza muitas casas decimais, porque quando você tira alguma casa decimal, alguém vai perder dinheiro. E como ninguém quer perder dinheiro, você usa a maior precisão que você tem. Aí, por exemplo, tem a double precision, tem várias variações dessas variáveis, entendeu? Mas para o que a gente está fazendo aqui, o float satisfaz tranquilamente. Em química, por exemplo, se vocês forem trabalhar com número de moléculas, que são números muito pequenos, né? Aí vocês podem utilizar outras variáveis. Essas aqui só são as principais mesmo. Caractere, inteira e flutuante. Deixa eu fechar esses. E esse exercício? Agora, ficou mais fácil de resolver? Com o que a gente viu hoje? A gente já viu até agora? Hein?
Ficou mais Eu fácil de acredito resolver. fácil. Agora, Tá o bom. anterior, eu executei no Coding C, funcionou. Em Code. Não, tranquilo. Ele consegue. Eu não baixei no computador ainda, não. Não, no Code 100 eu tinha resolvido essa questão e gravei até um vídeo. Só que na hora de mandar, que eu estava tentando mandar pelo WhatsApp, ficou muito grande, ficou 500 megas, entendeu? Aí quando eu fui converter para baixar a quantidade de megas, que ficou já em torno de 30 e poucos megas, o vídeo ficou travando. Aí por isso que eu não mandei, mas eu fiz, resolvi. Eu já até resolvi esse problema que eu tava com o celular. E os outros exercícios que eu for resolver, eu já mando pelo WhatsApp lá no nosso grupo. Um vídeo curto de 8, 10 minutos no máximo. Que aí dá para vocês verem no celular e testar também. Essa aqui. Eu vou responder também. Aí as outras eu deixo para vocês. Ó. A questão é o seguinte, é para desenvolver um programa em C que execute, faça a conversão de temperaturas de Celsius para Fahrenheit, ok? E aqui ele dá a equação, onde a temperatura em Fahrenheit é igual a 9 vezes a temperatura em Celsius, mais 160, e isso tudo aqui dividido por 5. Aí você vai achar a conversão, vai efetuar a conversão. Se a gente for observar de cara aqui a questão, ó, eu vou precisar entrar com valor de temperatura. Então, eu vou precisar de um comando de entrada. Vou precisar de um comando de entrada, né? E outra coisa que a gente consegue ver de cara também é que a gente vai precisar fazer operações matemáticas. Que aqui, ó, um produto, depois efetuar uma soma, né? E depois uma divisão. E também tem atribuição aqui de valor, né? Que a variável f vai salvar o valor dessa operação. Então, Professor, oi. isso aí pode ficar resumido em TC igual a 32/9? É outra forma também. Entendeu? Pronto. Como eu disse, a gente vai precisar fazer. Ó, vou colocar aqui. Como a gente vai precisar de comandos de entrada e saída, a gente vai precisar dessa biblioteca Stdio. E como vai precisar de operações matemáticas, essa mat.h. Então já está incluso aqui, né? Então as duas bibliotecas que a gente vai utilizar para resolver o problema já estão aqui, já colocamos aqui nas primeiras linhas. E agora vamos começar a desenvolver o problema. Eu tenho temperatura, né? Temperatura são números reais, né? Você pode ter 27,2 graus, 27,8, casos decimais. Então, eu vou definir essas variáveis como tipo flutuante, float. Vou colocar aqui, ó, C para graus Celsius e F para Fahrenheit. Ponto e vírgula para finalizar. Finalizei a linha. Agora eu vou pedir para o usuário digitar a temperatura em graus Celsius. Ó, print F. Aí vou digitar aqui, ó. Digite a temperatura em Celsius. Finalizei, ponto e vírgula. Ok? E agora, comando de entrada. F. E aqui eu vou desenvolver também a minha sintaxe do scanf. Que é basicamente o argumento, vírgula, a minha variável. Como eu vou salvar aqui o valor que for digitado nesse momento aqui é a temperatura em graus Celsius, então coloco aqui o endereçamento e C. Então estou salvando o valor
digitado vai ser salvo na variável C. E aí eu boto o argumento dela, percentual F, que é uma variável do tipo flutuante. E finalizo a linha 8 com ponto e vírgula. Beleza? Não preciso mais de nenhuma entrada, agora eu vou fazer operação matemática, que é o cálculo, onde F vai receber o valor de 9 vezes C, ok? Mais 160, isso tudo dividido por 5. E aí finaliza a linha. Então, comando de entrada, comando de saída, definição das variáveis, e aqui as minhas operações matemáticas, onde eu vou atribuir o valor dessas operações aqui, o resultado dessa operação, na variável f. Atribuir o valor aqui, e agora eu quero que imprima o valor da temperatura já convertida. Novamente, comando de saída, printf, e aqui vou colocar já o ponto e vírgula para finalizar, e aí eu desenvolvo aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit, Fahrenheit, acho que é assim. Aí eu coloco aqui, ó, vírgula F, que é Fahrenheit, e boto o percentual F, porque é uma variável do tipo flutuante. Pronto. Aqui eu posso botar só um barra N, para ele dar uma quebra de linha, quando for digitar. E aí eu executo aqui, compilo, a compilação em F9, ou você pode vir aqui em executar F9. E depois a compilação não mostrou erro, então eu vou aqui em F10, ou clico aqui, ó, em executar. Aí vou colocar aqui, ó, 10 graus. Aí ele converteu. Então, 10 graus Celsius é equivalente a 50 graus Fahrenheit, ou 50 Fahrenheit. Ok? Então, essa seria a resolução daquele nosso exercíciozinho que eu deixei aula passada. Então, primeiro, biblioteca de operações matemáticas. Segunda, biblioteca, comandos de entrada e saída. Aí aqui eu defino as variáveis C para temperatura em graus Celsius e F para temperatura em Fahrenheit. Comando de saída, digite a temperatura em Celsius. Então, vai ser impresso aqui na tela do computador. Digite a temperatura em Celsius. E aí, vai liberar o cursor para você digitar. Você vai digitar. E o formato do scanf é percentual F, já que o tipo de variável é flutuante, real, né? E o I para endereçar o valor digitado na variável C. Você efetua o cálculo, a operação matemática, e por fim, ele vai imprimir a variável quando você colocar o argumento da variável aqui que você quer imprimir, deseja imprimir. Tá tranquilo, pessoal? Como é que tá o entendimento de vocês em questão a esse comando printf e o scanf? Tá tranquilo? Tudo que a gente viu hoje? Pronto. Essa foi a questão a resolução da questão que eu deixei semana passada. Essa semana, eu já resolvi isso aqui, essa questão aqui, né? Desenvolvo um algoritmo para o usuário entrar com o nome e a idade e exibir na tela. É bom praticar novamente, né? Desenvolvo um algoritmo para calcular força, peso. Olha,
para vocês não se esquecerem de física. Aí, onde o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, o usuário deve fornecer a massa e a aceleração. Então, dados massa e aceleração da gravidade, aí o programa que vocês vão ter que desenvolver vai ter que mostrar lá no final qual é a força-peso desenvolvida, dada uma massa e a aceleração da gravidade. Essa terceira é bem parecida com o primeiro exercício que a gente resolveu em Portugal, né? Onde vocês têm que desenvolver um algoritmo que o usuário entre com o nome e 4 notas de um aluno, né? E com base nas informações, o algoritmo deve calcular a média e imprimi-las na tela juntamente com as notas. Dessa forma aqui, ó. Eu botei o exemplo de como eu quero. Ao aluno, aí o nome do aluno obteve a média tal, né? Aí notas. Primeira nota igual sei lá, se ele tirou 10, então 10. Segunda nota, ele tirou 8, então vai ficar segunda nota igual a 8. Terceira nota e o valor da nota e assim sucessivamente. Ok? E a quarta e última questão é: desenvolva um programa que calcule o perímetro e a área de uma circunferência e depois imprima na tela. Então, aqui tá as equações do perímetro e da área. 2π vezes o raio. E aqui a área. Você pode fazer raio vezes 2 ou vírgula 2 aqui. Deixa eu descartar. Deixa eu abrir aqui. Vírgula 2. Pronto. É isso, pessoal. Aí eu quero deixar essas questões para vocês praticarem até a próxima aula, viu? E aí, na próxima aula, eu tiro dúvidas no início da aula sobre essas questões, se alguém ficou com alguma dúvida. Posso até resolver essas duas aqui e mandar para vocês, colocar lá no canal do YouTube, viu? E próxima aula a gente começa com conteúdo já novo, né? Que é a parte de condicional e linguagem C. Como é que funciona as condicionais em linguagem C? Opa. Essa quarta questão aí. No final, área é igual a π vezes POW. Isso potenciação. R ao quadrado. Isso. A POW é uma nomenclatura daí da linguagem. Eu não entendi, não. Quando você coloca POW, ele aí. Como é que se diz? Ele eleva o quadrado, no caso. Não, tá bom. Pensei que usar aquele circunflexo. Ou então você pode botar aqui, ó. Também. R vezes R ao quadrado. Também. Tá legal. Beleza? Pronto, aí essas questões que sobrou só praticamente a 3 e a 4, né? Porque essa primeira e a segunda eu resolvi durante a aula. E aí essas aqui para vocês praticarem. Para quando chegar a próxima aula, essas questões aqui do printf e do scanf já afiados. Que agora o próximo conteúdo é as condicionais if, né? Que é equivalente ao nosso se. Se então. Então, esse slide aí vai ficar no grupo? Para a gente poder fazer, dar uma olhada? Vou salvar agora no grupo. Vou dar agora pro grupo lá. Salvar naquela pasta também do Drive, onde todo o material estou salvando lá. Fica disponível online, né? E o vídeo.
inicial, né? Como para baixar o programa para o computador. O programa tem lá também na pasta, no Drive. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, segundo bimestre, porque aqui está o primeiro bimestre Portugal, o segundo bimestre lógica já em C. Aí, quando você abrir, vai estar aqui ele. Deve ser mais. Ele vai estar em formato WinRAR. Aí só é fazer o download, abrir ele e executar. Aí ele vai instalar no computador. Esse link aqui vocês acessam lá pela pasta do grupo lá, no grupo do WhatsApp tem na descrição o link, esse link aqui. Aí vocês conseguem acessar tanto, se quiser dar uma olhada no material do primeiro bimestre. Tem até um videozinho que eu fiz no Excel, mostrando umas coisas também. E aqui na segunda eu vou botar as duas aulas. A aula de hoje e da semana passada, os 2 PDFs. E jogar no grupo também lá. Beleza? Então, por hoje é só, né, professor? Para não esquentar muita cabeça. Beleza, bota aí, né? Pode. Boa noite. Então, boa noite, professor. Valeu, boa noite. Valeu. Boa Boa noite. noite, Tchau. professor. Boa noite.